Meu nome é William Viscardi. Como este é o primeiro evento desta edição, farei uma breve introdução para vocês. Em 2018, motivado por alguns incidentes de pessoas próximas e por ver que a perspectiva de vida na universidade poderia ser muito melhor, voluntariei-me a começar um projeto de saúde mental, pedindo ajuda inicialmente ao então presidente do centro acadêmico da Faculdade de Engenharia Química. A reflexão primeira era: se as pessoas que teoricamente possuem menos atividades, perfil socioeconômico de médio para alto, estão sofrendo constantemente com crises de ansiedade e depressão em níveis extremos, como essas pessoas estarão quando precisarem cuidar de suas famílias? Ou até, como pessoas com outros problemas externos estão lidando com essas doenças? Entre palestras, rodas de conversas e afins, chegamos à terceira edição, na qual daremos um foco para como o Covid-19 tem afetado nossas vidas, agora com um viés mais externo aos alunos da EQ, visando atingir professores, funcionários e pessoas de fora das universidades. Fiquem agora com o Maia, que apresentará a nossa primeira convidada. Bom, galera, Roberta, ela é psicóloga e vai dar o tema aí de hoje, que é o impacto da pandemia na saúde emocional e como ter autocuidados. Aproveitem bastante. Roberta, seja muito bem-vinda. Pode falar já. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, vocês estão me ouvindo bem, né? Qualquer problema, vocês me avisam. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Centro Acadêmico e parabenizar por esse evento que vocês organizaram, né? Que eu acho que é um evento de suma importância, e pelo que eu entendi do que o William acabou de explicar, né? Vocês têm uma preocupação com esse cuidado com a saúde mental, com a saúde emocional, que é alguma coisa, você já tem feito eventos nesse porte. Eu quero parabenizar vocês, porque a gente tem uma tendência a cuidar muito da nossa saúde física e muito pouco da nossa saúde mental, né? Se a gente tem uma dor, se a gente tá com uma dor de cabeça, tá com uma dor de estômago, a gente corre no médico, ou a gente já vai atrás de uma medicação, mas quando a gente tem alguma questão emocional, nem sempre a gente tem esse mesmo cuidado. A gente fica, às vezes, postergando para pedir ajuda, e a saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde física. Nós somos um conjunto, uma coisa só, né? Corpo e mente têm que caminhar juntos, para que a gente possa funcionar bem como sujeito e possa desempenhar as nossas atividades e possa ter uma qualidade de vida adequada. Então, parabenizo aí o pessoal da organização por esse evento, e quando o Gabriel entrou em contato comigo, falando, né, sobre a possibilidade de falar um pouco da pandemia, do impacto emocional na pandemia, eu disse a ele que nós, profissionais da saúde mental, né, nós estamos já usando o termo pandemia de emoções, porque nós estamos percebendo que, além da pandemia da Covid, nós estamos agora já tendo que lidar com um quadro de pandemia de transtornos emocionais que estão aflorando, né? Muitas pessoas que já tinham anteriormente quadros importantes como depressão, ansiedade, isso está assim, ficando mais exacerbado, e outras pessoas já que tinham uma predisposição, essa pandemia está funcionando como um gatilho para desenvolvimento de quadros importantes de ansiedade, estresse, depressão, e outras pessoas que nunca passaram por nenhuma dessas situações estão experimentando, né, infelizmente, pela primeira vez, passar por situações assim, né, de picos de ansiedade, de quadros de ansiedade importantes. Então, o que eu vim trazer hoje para vocês aqui é de que forma nós podemos nos cuidar para proteger a nossa saúde mental, para que a gente possa enfrentar esse momento extremamente delicado, né, que a sociedade, o mundo como um todo está vivendo,
é uma situação inusitada, né? Nós já tivemos outras pestes aí na história, né? A mais recente de todas, né? Com essa mesma proporção foi a gripe espanhola. Mas dessa vez existem algumas características assim muito peculiares. Eu acho que uma das características mais peculiares da COVID é o desconhecimento que nós temos até agora dos efeitos que esse vírus causa na nossa saúde. Então, a princípio, pensava-se que era um vírus do trato respiratório, e hoje a gente já sabe que não é, né, que ele entra realmente na corrente sanguínea, que ele pode atacar o nosso sistema nervoso, outros órgãos do corpo. Não se identificou ainda um padrão de atuação desse vírus, e eu acho que essa questão da incerteza é uma das questões mais significativas dessa doença, né? Porque a gente está lidando com algo muito desconhecido. E nós, seres humanos, não gostamos de lidar com o desconhecido. O desconhecido nos traz medo, nos traz ansiedade. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, cada um dentro do seu jeito de ser, eu vou explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouco para vocês, né? Por que uma mesma situação ela desenvolve, ela provoca nas pessoas reações diferentes, emoções diferentes, mas de uma forma ou de outra, todos nós estamos sendo afetados emocionalmente por tudo que está acontecendo, certo? Então, como eu estava falando, o meu objetivo é trazer para vocês um pouco assim, como que nós, dentro da nossa própria casa, podemos nos cuidar. Vocês vão ver que eu vou falar de coisas para vocês, não tem nenhuma dica ultra revolucionária, né? Não tem nenhuma orientação que vocês vão falar, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Muito pelo contrário, eu vou falar de coisas que vocês já conhecem, mas coisas que a gente não vivencia e não coloca em prática no nosso dia a dia, né? Então, a ideia é que a gente possa organizar um pouco essas ideias e levar um pouco para vocês qualidade de vida. É essa a minha intenção, tá bom? Eu vou colocar aqui uma apresentação na tela. É uma apresentação muito simples, porque a minha ideia, gente, é fazer um bate-papo com vocês, né? Eu acho que faltam espaços para que as pessoas possam conversar, né, sobre o que elas estão sentindo, sobre as dúvidas. É óbvio que a gente não vai fazer uma terapia de grupo, né? Até porque eu tô me sentindo super desconfortável quando tô vendo a carinha de nenhum de vocês, né? É tão estranho, né? A gente conversar assim com uma tela cheia de fotografia, né? E não ter assim um feedback. O psicólogo gosta muito de ter o feedback visual das pessoas, né? Olha, tem alguém que ligou a tela aí, a Maria Augusta. Ai, que bom. Assim, eu vejo um rosto de alguém. Olha, o William ligou. É bom, de vez em quando tem uma ligadinha assim na câmera, senão eu também fico sem nenhum feedback, né? A gente, psicólogo, gosta de ver as pessoas olhar no olho, né? E, nossa, nós estamos numa época que a gente só está olhando pelas telas, né? E então, assim, é uma apresentação muito simples, tá, gente? O meu objetivo não é dar uma aula, mas é gerar, né, levantar alguns pontos de discussão, para que, né, oferecer para vocês algumas ferramentas, né, para que vocês possam pensar a forma como vocês estão vivendo nesse momento e o que vocês podem fazer por vocês mesmos para melhorar, né, a saúde mental, para passar por essa situação de uma forma mais resiliente, tá bom? Deixa eu colocar minha tela aqui, um pouquinho, vou abrir aqui. Vamos lá. Vocês estão me vendo? William, dá um feedback para mim, por favor. Você está vendo a tela? Eu acho que você não consegue ver o chat, né? A gente está vendo, sim. Sim, né? Tá. Sim. Ótimo. Né? Então, pandemia de emoções, né? Como a gente vai desenvolver autocuidados? Eu sou psicóloga, gente, há 25 anos, tá bom? Eu já trabalhei muito com estudantes, eu trabalhei muito tempo da minha vida em escolas, né?
trabalhei com estudantes de ensino médio, né? Nunca trabalhei com estudantes universitários, mas trabalhei muito tempo com estudantes de ensino médio em escolas. Atualmente eu trabalho só no meu consultório. Eu tenho também uma loja de materiais educativos, recursos terapêuticos, brinquedos para estimulação, né, que mais do que uma loja é um projeto, é uma marca, a gente desenvolve também materiais, né, livros, eu escrevo livros para crianças, e só para me apresentar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, gente, o que a gente vê, né, que essa pandemia não é mais uma pandemia só viral, ela é também uma pandemia emocional, né? Como eu já coloquei, nós estamos falando de um impacto sobre a vida emocional das pessoas muito intenso. Para algumas pessoas, uma intensidade maior e outras menor, mas ninguém está saindo ileso emocionalmente dessa pandemia. Né? A gente está num momento de realmente assim rever uma série de coisas nas nossas vidas. E a ideia é que a gente possa, depois desse bate-papo hoje aqui, que vocês possam ter mais recursos para sair dessa pandemia com um crescimento emocional. Nós estamos vivendo um momento de perdas e luto muito significativo. Quando eu falo de perdas e de luto, eu não estou falando só de mortes, tá? Sem dúvida, né, essas mais de 90 mil mortes que nós temos aqui no nosso país, e mais de 700 mil mortes no mundo, é um número absurdo, é um número chocante, né, que mexe demais com a gente, e uma vida não se repõe, né, uma vida é uma vida única, mas eu estou falando também de outras perdas e outros lutos que nós estamos sofrendo nesse momento, né, quando a gente fala em luto, dentro da psicologia, a gente não fala só do luto morte, a gente fala das perdas. Toda perda, ela é um luto. A gente tem que fazer um processo de luto. Nós vamos ver daqui a pouquinho como que é esse processo de luto, né? E muitos medos, muitas coisas novas, né? O medo da contaminação. Então, assim, além da gente ter que lidar com todas as perdas, né, que a gente está tendo, né? Então, perda de um emprego, perda de um familiar, perda de um projeto, né? Vocês que são da química, né? Eu imagino que deveriam ter muito, eu acho que tem alunos de outros cursos aqui também, né? Mas eu imagino que muitos de vocês deveriam ter projetos em andamento nos laboratórios, né? Que não puderam ser continuados. Então, são perdas de coisas importantes, né? Além de tudo, a gente tem que lidar também com o medo da contaminação, aquela preocupação, né, 24 horas por dia, de usar a máscara, o álcool gel, de não encostar, de limpar tudo. Isso gera um estresse muito grande, a gente vai ver um pouquinho também o processo do estresse. Nós estamos tendo que desenvolver novas formas de comportamento e novas formas de relacionamento. Então, são muitas mudanças ao mesmo tempo que o nosso cérebro tem que processar, né, muitas coisas novas, diferentes, que acionam, né, muitas emoções diferentes dentro da gente, né? Muita gente dizendo que a humanidade vai ser melhor depois dessa pandemia, outras pessoas com um descrédito enorme, não vai ser melhor, porque a gente já está vendo que tem um monte de gente que é muito egoísta, que não quer usar máscara, que não quer fazer isolamento, né? Então, na verdade, é tudo uma grande, são especulações, né? Nós não sabemos porque nós nunca vivemos uma situação dessa, né? No futuro a gente vai poder contar essa história, né, para saber o que realmente aconteceu. Mas é tudo isso aí que a gente tem que lidar nesse momento. Falando um pouquinho do processo de luto. Bom, peraí, gente, deixa eu dar uma paradinha. Até aqui tem alguma pergunta? Alguém que gostaria de falar alguma coisa, de fazer alguma pergunta? Mediadores, me ajudem, por favor. Tem alguém que quer falar ou perguntar alguma coisa? Por enquanto, ninguém escreveu nada ainda. Combinado. Fala nada. Vou seguir então, tá bom, gente?
Quando a gente fala no processo de luto, né, o luto, ele tem fases, tá? Nós temos aí na tela as 5 fases do luto, tá? Então, quando a gente perde um emprego, quando a gente rompe um relacionamento afetivo, né, importante, uma amizade, um namoro, um casamento, às vezes até numa mudança de cidade, né, são processos de perda, a gente está deixando alguma coisa para trás, né, tirando alguma coisa da nossa vida. Então, a gente está vivenciando um processo de luto. A primeira fase do luto é a fase da negação. É aquela fase, assim, que a gente meio que não quer acreditar no que aconteceu, né? É até muito comum a gente, às vezes, quando a gente vai num enterro, ou mesmo quando tem uma situação, né, a pessoa rompeu um casamento, a gente vê que a pessoa parece que ela tá forte, né? Parece que ela tá bem, ela tá forte, ela tá agindo como se nada tivesse acontecido. Essa é a fase de negação. Esse é um mecanismo que o nosso cérebro faz até para que a gente tenha mais condições de suportar aquele impacto, né? Então, todo mundo passa por um processo inicial de negação. Essa sequência, gente, normalmente é assim, tá? Mas não necessariamente. A gente pode ter uma sequência diferente aí no processo de luto, tá? Mas normalmente é assim. Existe também a fase da raiva, que é aquela fase, né, que a gente fica indignado com aquela perda, a gente quer achar um culpado, a gente, né, ou é o médico que errou, ou é o meu marido que era uma porcaria, por isso que eu me separei dele. Sempre alguém é culpado, né? A gente precisa canalizar essa raiva para alguém, né? É um momento onde a gente fica muito revoltado com a perda, né? Se vocês vão tentando transferir isso para a questão da pandemia, né? Quem de nós, em algum momento, não negou a pandemia? Ah, gente, mas será que é tudo isso mesmo? Nossa, mas será que precisa desse exagero todo, né? Tem muitas pessoas que estão em negação até hoje, né? Muitas pessoas que estão em processo de negação até hoje, né? Acham que imagina, que isso tudo é a mídia, né? Tudo a mídia que está inventando esse monte de coisa, né? A fase da raiva, né? Porcaria, esse coronavírus, bem agora na minha vida, que ódio, atrapalhou tudo, né? Eu estava com um ano de 2020 super planejado, né? Então, essa questão da raiva. A barganha, né, que é aquela fase de negociação, né? Puxa, mas e se eu tivesse feito diferente, né? Será que não tem jeito, né, de eu voltar atrás nessa situação, né? A gente tenta barganhar a perda, para ver se a gente consegue recuperar aquilo que a gente perdeu. Tem a fase da tristeza e da depressão, né? E o próprio nome já diz, né? É aquela fase onde a gente mergulha na tristeza intensa, uma fase na qual a gente quer ficar mais em silêncio, a gente tem que entrar em contato com a nossa tristeza, né? Lidar, né, com aquele sentimento de vazio, de angústia muito grande, para finalmente a gente poder chegar na fase da aceitação, que é o entendimento, né, de que aquela situação não vai existir mais, né? Aquele emprego não vai existir mais, aquele relacionamento não vai existir mais, aquele ente querido não está mais comigo, né? Aquela fase que eu, né, pensando na pandemia, que eu vou ter que aceitar que eu tenho que ficar na minha casa, que esse ano aquele meu projeto realmente não vou poder dar andamento, né? E a gente precisa passar por todas essas fases do luto para a gente conseguir elaborar a perda. Todas são importantes e necessárias. E aí, é lógico que existem as variações, né? Tem pessoas que ficam muito tempo na fase da negação, tem outras que ficam muito tempo na fase da depressão, tem outras que, por questões de estrutura psíquica, uma estrutura psíquica mais forte, mais estruturada, elas rapidinho entram na fase de aceitação, né?
E aí, é um aspecto que a gente vai conversar também, as questões de espiritualização, né? Aqui eu não estou falando de religião nenhuma, né? Não estou me referindo a nenhuma religião, mas eu estou me referindo ao contato, né, com o místico, né, com o espiritual, né? Isso, as pesquisas científicas já comprovaram que as pessoas que têm essa dimensão da espiritualidade desenvolvida, elas passam pelo luto de uma forma melhor, e elas conseguem ter uma qualidade de saúde mental melhor, né? Então, hoje em dia, considera-se que a parte da espiritualidade, ela também é uma parte muito importante da gente desenvolver, né? Para ter uma qualidade de saúde mental melhor. Mas nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Então, né, vai haver toda uma variação nesse processo do luto, né, cada pessoa vai reagir, mas o importante é que a gente passe por todas as fases, né? Se a gente não passa, não se permite passar por todas as fases, você pode ter certeza que num outro momento, uma dessas fases, ela vai voltar, né, e você vai acabar tendo que vivenciar um sentimento, né, às vezes você sofre uma perda e depois lá de um tempão é que você vai ter uma depressão, né? Ou vai desenvolver um comportamento aí de raiva, de revolta, porque você não vivenciou aquilo no momento certo. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Alguém quer dar algum depoimento? Tudo bem? Posso seguir, pessoal? Pode seguir sim, Roberto. Bom, vamos explicar um pouquinho, né, como que é esse impacto emocional em cada pessoa. Por que que uma mesma situação, ela não impacta da mesma forma nas pessoas, né? Bom, primeiro que quando a gente tem uma emoção, né, a gente sente uma emoção, a gente tem uma ativação emocional, a gente vai fazer uma interpretação dessa ativação emocional e nós vamos ter uma série de reações físicas e psicológicas, né? A gente sabe que as emoções também afetam o nosso corpo. Então, né, quando a gente está ansioso, o que que a gente sente? Dor de barriga, pode sentir dor de cabeça, a gente pode transpirar, né, ficar com a boca seca, né? Quando a gente está com muita raiva, às vezes a gente tem uma quentura, parece uma quentura no corpo, né? Pode ter um tremor das mãos, né? Então, são reações físicas, fisiológicas, quando ocorre uma ativação de emoção. E as reações mais psicológicas, né? Então, eu estou ansioso, eu posso ficar tendo pensamentos ruins, eu estou com raiva, né? Eu posso ter uma reação de xingar, né? Ou de entrar num processo de embotamento afetivo, né? Então, assim, a emoção que é ativada dentro da gente, ela vai provocar reações físicas e psicológicas. Só que tudo depende da interpretação que eu faço dessa emoção. E essa interpretação, ela depende de quê? Da minha história de vida e dos meus padrões de pensamento, tá? Eu atuo na linha da terapia cognitivo-comportamental, que, né, atualmente ela é considerada por todos os especialistas a linha mais adequada para se tratar transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, porque ela que tem mostrado um resultado mais efetivo, né, com todo respeito a todas as outras linhas de trabalho que são maravilhosas, cada um com o seu mérito, né, mas em termos de resultado, a terapia cognitivo-comportamental é a que se mostra mais efetiva. E nós trabalhamos como? Tá? Nós trabalhamos exatamente com esses padrões de pensamento, né? Vou explicar rapidamente isso para vocês. Então, vamos pegar uma situação assim, né? Eu vou dar essa aula aqui hoje para vocês e fazer esse bate-papo, né? Eu sou uma pessoa que tem um padrão de pensamento mais negativista. O meu padrão de pensamento é mais catastrófico, é mais negativista. Então, antes de eu começar o meu bate-papo,
vou ficar pensando assim, ai meu Deus, mas e se der tudo errado? Nossa, e se eu não conseguir fazer a apresentação da tela? Ai meu Deus, e se alguém fizer uma pergunta e eu não souber responder? Ai meu Deus, será que isso aí vai dar certo? Será que eu devia ter aceitado esse convite? Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então vamos pensar, né? Uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, qual é o sentimento que ela vai ter? Provavelmente ela vai ter um sentimento, né, de ansiedade, de medo, talvez um arrependimento. E uma pessoa que está sentindo medo, ansiedade, como que ela vai se comportar? Né? Então, supondo que eu tivesse me sentindo tivesse pensado isso, tivesse me sentindo dessa forma, como é que eu estaria me comportando agora? Talvez eu estivesse gaguejando, talvez eu tivesse que falar para vocês, gente, eu vou ter que parar minha apresentação aqui um pouco para eu tomar água, porque eu estaria com a boca muito seca. Talvez eu tivesse trêmula. Então, assim, existe um encadeamento entre pensamento, sentimento e comportamento. Né? Agora, vamos mudar o padrão do pensamento. Né? Então, eu tenho essa aula aqui com vocês, e eu penso assim, nossa, gente, tem essa aula lá com a galera da Unicamp, né? Puxa, nossa, preciso me preparar bem, né? Porque, nossa, tenho que me organizar direitinho para essa aula, né? Não, mas, puxa, esse tema é um tema que eu tô dominando, eu tenho estudado bastante sobre ele, né? Vai dar tudo certo. Nossa, eu não sou muito boa nas tecnologias, né? Ah, mas se eu me atrapalhar, né? Alguém me ajuda, eu peço ajuda, né? Vai dar tudo certo. Olha o padrão totalmente diferente de pensamento. Ah, e é importante dizer que nesse segundo padrão, eu também posso ficar um pouco ansiosa, não tem problema. Né? Eu também posso ficar, ai, gente, será que vai dar tudo certo, né? Tomara que dê tudo certo, né? Mas eu tenho um padrão muito mais otimista, muito mais realista até, né? Porque, ó, eu tô lendo bastante a respeito, eu me preparei, eu sei que eu tenho pessoas para pedir ajuda, então eu estou me baseando em dados da realidade muito concretos, certo? Então, é óbvio que esse pensamento, esse padrão de pensamento, ele vai me trazer outros tipos de sentimento. Eu vou estar mais segura, eu vou estar mais autoconfiante na hora da minha apresentação, vou estar um pouco ansiosa, mas uma ansiedade mais controlável, e, consequentemente, isso vai interferir no meu comportamento de uma forma positiva, né? Então, gente, o padrão de pensamento, ele é uma coisa muito determinante para a forma como a gente sente e se comporta. Então, uma das coisas muito importantes que a gente precisa trabalhar nesse momento da pandemia são os nossos padrões de pensamento. A gente precisa aprender a dialogar com os nossos pensamentos e começar a pensar se aquele pensamento, ele realmente é um pensamento. Eu costumo brincar muito com os meus pacientes, eu falo, me comprova cientificamente que esse pensamento é verdadeiro. Né? Porque a nossa cabeça vai viajando, né? E quando a gente tem um padrão negativista, catastrófico, a gente já tem aquela tendência de já começar a pensar que não vai dar certo, né? E isso é muito ruim para a nossa saúde emocional. Então, a primeira dica que eu já vou dar aqui para vocês é sobre a reestruturação do pensamento, que a gente chama, né, de reestruturação cognitiva. Então, a gente precisa aprender a dialogar com o nosso pensamento e fazer o questionamento socrático, né? Sócrates foi um grande filósofo, e a forma que ele tinha de ensinar aos alunos dele era através de questionamento. Ele não respondia às perguntas, ele questionava os alunos, né? Então, é o que a gente chama essa técnica de questionamento socrático. Mas, peraí, eu estou pensando isso por quê? Mas será que é bem assim? Gente, será que se eu não conseguir compartilhar minha tela, será que vai ser uma coisa tão horrorosa assim? Nossa, mas eu vou estar com um monte de estudante universitário, e alguém vai saber me ensinar como é que é, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui, né? Eu já achei 2 erros aqui nos meus slides, né? Mas, tudo bem, acho que o pessoal entendeu o que está escrito, né?
eu não preciso ficar tão chateada assim, né? Mas tá escrito aí na penúltima linha, ação, errado, né? Mas, tudo bem, acho que o pessoal vai entender, né? Então, olha só, né? É um padrão de pensamento, mas realista, né? Então, isso, gente, é uma coisa que é importante a gente começar a aprender a exercitar. Não é tão fácil. Parece que falando assim é fácil, mas a gente precisa ter em mente. Dialogue com os seus pensamentos. Comece a entender se você tem um padrão mais negativista de olhar a vida, de olhar as coisas, de sempre já achar que não vai dar certo, que vai ter uma catástrofe. Talvez a sua história de vida realmente te faça pensar assim, né? Porque a nossa história de vida vai forjando, né, esse padrão de pensamento. Né? Você tem uma história de vida tão complicada, tão difícil, de perdas, de coisas, né? Que você acabou desenvolvendo um padrão de pensamento extremamente negativista. Mas é tempo de você começar a trabalhar isso, sempre é tempo. Né? Nós, psicólogos, somos os profissionais que sempre acreditamos na evolução e na transformação das pessoas, senão nós não seríamos psicólogos, não é mesmo, gente? E então, sempre é tempo da gente começar a trabalhar os nossos padrões de comportamento, tá? As emoções, bom, vamos dar outra paradinha que essa questão dos padrões de pensamento é importante. Alguma questão, gente? Queria saber se ficou claro esse conceito para vocês, se vocês entenderam essa ligação que a gente chama de tríade, pensamento, sentimento e comportamento. Isso é muito importante para a gente entender por que a gente sente e se comporta de determinada forma. Vocês têm alguma questão? Oi, Roberto. Oi? Tem 2 inscritos. Um é o Enzo, que quer fazer uma pergunta pessoalmente para você. E Pois depois não. tem mais uma que eu vou ler. Enzo, se você Perfeito. Pode puder... vir, Enzo. Pode abrir. Boa tarde, Oi, Enzo, Luana. tudo bem? Como vai? Tudo bom? Tudo bem? Primeiramente, Deixa muito eu ligar obrigado. minha câmera tá ligada, gente, já nem lembro mais. Tá Né? ligado? Tá, então Isso. ótimo. Vamos lá. Eu sou estudante aqui da EQ também, sou do Cafec, né? E a minha pergunta ela vai muito nessa reestruturação do pensamento, porque eu fico pensando, né, que às vezes não é só a nossa história de vida, mas o próprio ambiente onde a gente está que força a gente a pensar dessa maneira. E aí, como é que a senhora sugere que a gente possa lidar com quando o ambiente, por exemplo, é muito competitivo, que eu acho que é um caso da universidade, né? A gente acaba, ainda que não é... A gente se força a ser competitivo, ainda que não nos force, né? E eu acho que a gente se cobra muito por isso. Uhum. Muito boa a sua pergunta, Enzo. Gostei bastante. Você tocou num ponto importante, né? Além da nossa história de vida, sem dúvida nenhuma, o ambiente, ele é muito determinante também para os nossos padrões de pensamento, né? Porque o ser humano, ele é uma interação entre o biológico e o ambiente, né? A gente traz no nosso DNA, né, todas as nossas características, né? Então, um é loiro, um é moreno, é gordo, é baixo, é magro, é olho castanho, olho azul, uns são mais falantes, outros menos falantes, isso tudo está impresso no nosso DNA. Só que a interação com o ambiente é que vai determinar a personalidade da gente. A nossa personalidade, ela é determinada pela nossa interação com o ambiente. Então, o que eu poderia te dizer, Enzo? Que mais do que nunca, a gente precisa trabalhar com os nossos pensamentos e começar a separar, um exercício muito bom, é a gente começar a separar o que é meu e o que é do outro. A gente ter, né, o que é meu? Eu penso assim? Ou eu penso diferente? Né? Isso é meu? Ou isso é uma coisa de fora? Então, se isso não é meu e isso é de fora, eu vou ter que aprender a lidar com o que está fora de mim, né? E sempre assim, isso não me pertence, né? Então, por exemplo, se você está num ambiente, eu vou dar um exemplo bem concreto, tá? Eu tenho 2 filhos universitários, né? Então, eu sei bem do que vocês estão falando, né, gente? Não é fácil. Meu filho mais velho, ele já está se formando, né? Ele só não se formou por causa da pandemia, né? Porque não conseguiram entregar o TCC, porque ele faz faculdade de cinema, e o TCC deles é uma animação, e a faculdade fechou e não tem mais equipamento para poder fazer
fazer o trabalho, né? E a minha filha, eu tenho uma outra filha que também está na mesma faculdade de cinema no primeiro ano. E a gente sabe o quanto o ambiente universitário, né, ele muitas vezes, e pelo que eu entendi, foi um pouco do que o William falou, até que motivou vocês a desenvolverem esse projeto, o quanto o ambiente universitário, ele pode ser um ambiente muito insalubre para a nossa saúde mental, né? Porque existe toda uma pressão, uma competitividade, né? Por isso que a gente precisa cuidar muito da nossa saúde mental, porque se você está mais estruturado, se você consegue separar o que é seu e o que é do outro, né? Então, assim, eu não sou assim. Eu estou num ambiente que é assim. Então, eu vou ter que aprender a conviver nesse ambiente hostil, né? Mas preservando a minha saúde mental. Eu não vou pegar isso para mim, né? Então, por exemplo, né? Às vezes vocês pegam um monte de matéria e não conseguem dar conta de cursar todas aquelas matérias. Então, vamos com mais calma, não pega tantas. Mesmo que a sociedade, que o mundo fale na sua cabeça que você tem que cumprir o seu curso em X anos, se a universidade te dá uma possibilidade de você cumprir o seu curso num tempo um pouco maior, e isso vai ser saudável para você, você vai se sentir melhor, mais confortável, faça isso. Não entra no esquema, né? Então, eu não sei, Enzo, se eu estou, assim, conseguindo responder, porque, né, é o que eu falo, em psicologia não existem receitas. Mas uma forma da gente, a gente trabalhar muito autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é uma coisa muito importante. Eu tenho que me conhecer, saber como eu sou, como eu funciono, o que eu penso, o que é meu, o que não me pertence é do outro, tá fora de mim. Eu acho que isso é uma dica aí para um caminho, tá bom, Enzo? Perfeito, muito obrigado. Imagina. Tem outra pergunta, né, Gabriel? Isso. O Guilherme Deus, ele fez a seguinte pergunta. Boa tarde, doutora. Em geral, são esses 2 padrões de comportamento ou teríamos outros padrões também? Não, a gente tem vários padrões, tá? A gente tem vários que a gente chama, Gabriel, de distorções de pensamento, tá bom? Existem outros, existe o padrão de pensamento tudo ou nada, né? Existem vários, só que aí isso já seria uma outra aula. A gente pode um dia combinar uma aula para falar sobre isso, tá? Mas existem sim outros padrões de pensamento, e na verdade, assim, a gente pode ter vários ao mesmo tempo funcionando, né? E todo mundo experimenta todos eles em algum momento. Todo mundo tem situações, momentos que fica mais negativista, mais catastrófico, né? Existem aqueles padrões de pensamento perfeccionistas, né? Aquelas pessoas que têm uma crença de que elas precisam dar conta de tudo, que elas precisam ser perfeitas, elas sofrem demais quando elas erram, né? Quando elas não conseguem, elas não suportam muito a frustração. Então, isso também, olha que padrão perigoso de pensamento, né? Porque esse padrão de pensamento, quem é que consegue, gente, ser perfeito o tempo todo? Quem é que consegue dar conta de tudo? Ninguém. Então, esse padrão de pensamento, as pessoas que têm essa tendência, elas adoecem muito fácil, né? Porque a gente não consegue dar conta de tudo, fazer tudo, né? E aí a gente vai ficando doente. Você vai entrando num processo de estresse tão violento que você fica doente, né? Então, Gabriel, existem sim outros padrões, tá? Como eu falei, né? Exemplifiquei esse padrão perfeccionista, existe o padrão mais vitimista, né? Que a pessoa sempre se acha vítima de tudo, ela nunca assume as suas responsabilidades, ela se coloca sempre, né, como alguém que é vítima da sociedade, que ela é vítima das pessoas, aquele papel meio do coitado, né, que ele nunca consegue. Então, também, né, é um padrão que se ele predomina, ele também vai trazer problemas, né, muito sérios. E até quem tem um padrão otimista o tempo todo, aquela pessoa que é super otimista, também não é saudável, né? Porque às vezes é uma pessoa que também, na hora que ela vai ter um problema, assim, né, que realmente
vai baquear, ela talvez falte para ela um pouco de recurso para lidar, né? Mas a gente pode combinar um outro bate-papo para falar desses padrões de pensamento, tá bom? Mais alguém, gente? Eu acho que a gente já vai ter um próximo evento, então, Roberto. A gente pode pensar para o mês que vem mais um, tá bom? Show de bola. A Camila, ela mandou aqui uma pergunta também, e vou fazer aqui. Tá bom. Boa tarde. Está sendo uma aula maravilhosa. Eu gostaria de saber se o padrão perfeccionista pode influenciar no aumento de ansiedade. Ele não só influencia, como ele é determinante. Pessoas perfeccionistas costumam ser muito ansiosas, Camila, né? Porque, assim, você já imaginou você ter que ser perfeito o tempo todo, né? Isso gera uma ansiedade muito grande, porque é impossível alguém ser perfeito. Ser o primeiro aluno, tirar nota alta, ser super organizado, ter sucesso nos relacionamentos, é muito difícil. Assim, o perfeccionista, ele além dele querer tudo isso, quando ele erra, ele não tem uma boa aceitação do erro, né? Então, isso é gatilho, assim, para ansiedade na certa, né? Então, com certeza, a resposta é sim, né? O perfeccionista o padrão perfeccionista, ele é gatilho para quadros de ansiedade. Tudo bem? Podemos seguir mais um pouquinho, aí a gente abre daqui a pouco outra vez para as perguntas? Sim, perfeito. Muito então, obrigado. Vamos lá, imagina, vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, então, quais são as principais emoções que estão sendo ativadas nessa pandemia? Muitas emoções agradáveis, né, e úteis, né, para a gente. A empatia, a compaixão, esperança, renovação, né? Então, muita gente que está passando por tudo isso está usando esse momento como um momento de reflexão, de rever coisas na sua vida, de ter mais empatia pelo outro, mais compaixão, né? De exercitar essa esperança, não, isso vai melhorar, isso vai passar, né? De fazer renovações na sua vida, né? Então, todas essas emoções também estão sendo acionadas, mas também algumas emoções que também são importantes, né? Mas elas não são tão agradáveis, né? Como a tristeza, a raiva, ansiedade, frustração, desesperança, confusão, angústia, né? Confusão, né? Uma coisa que eu tenho visto muitas pessoas relatarem, né? Assim, eu tô confuso, eu tô perdido, eu não sei o que fazer, né? Não sei como me organizar, né? Uma angústia, parece que aquele buraco no peito, né? Um sentimento estranho, né? Então, são, né, como eu falei, né, em alguns momentos a gente precisa passar, né, porque nós estamos, lembra, na situação de luto, né, nós estamos lidando com um grande luto mundial, né, nós perdemos um mundo e estamos num outro mundo, aquele mundo de antes, ele não tem mais, né, então, nós estamos vivendo um luto, né, então é natural que a gente tenha algumas dessas emoções, esses sentimentos. Mas quando eles começam a perdurar e a causar um impacto na nossa qualidade de vida, aí que começa o problema, tá? O que acontece, né? O que acontece quando a gente está vivenciando essas emoções mais desagradáveis, né? A gente tem uma produção de cortisol aumentada no nosso organismo, né? O cortisol, ele é um hormônio muito importante para o nosso funcionamento, porque ele é conhecido como o hormônio do estresse, tá? Mas então, a gente fica achando que ele é um vilão, né? Então, o cortisol é o que causa o estresse. Sim, quando ele está em excesso no nosso organismo, ele vai provocar o estresse.
mas ele é um hormônio extremamente necessário, porque é ele também que nos predispõe para a nossa sobrevivência, né? Então, vamos, se a gente fosse voltar lá para os homens da caverna, né, os primórdios da humanidade, né, quando, né, imagine lá, um homem nas cavernas, lá na floresta, né, e aí ele ouviu um rugido de um animal. Então, ele tinha que se preparar ou para lutar com esse animal ou para fugir desse animal, né? Então, o cortisol, ele é o hormônio que vai predispor a gente a ter essa reação de prontidão para reagir diante das situações, né? Então, eu tenho uma prova amanhã, né? Se a minha produção de cortisol está adequada, eu vou, né? Eu vou sentar para estudar para a prova, nem que seja na última hora, né, galera? Nem que seja na véspera, né? Nem que a gente vire a madrugada, mas tudo bem, né? A gente vai, né, sentar para estudar para a prova, né? No dia seguinte, o despertador, para não perder a hora, para não perder o horário da prova, né? Então, o cortisol está presente aí nessa ação. Quando a gente tem falta de cortisol, a gente começa a sentir, às vezes, uma apatia muito grande, né? E quando a gente tem excesso de cortisol, a gente entra num quadro de estresse e num quadro de ansiedade, né? E é diferente, não é aquela ansiedade natural, nossa, amanhã eu tenho prova, né? Nossa, preciso estudar, ai meu Deus, estou com um friozinho na barriga. Isso é uma ansiedade normal, né? A ansiedade, ela é um sentimento importante. É uma emoção importante, né? Porque é ela também que faz a gente reagir. Nossa, eu fico meio ansioso com a minha apresentação, eu sento, eu me preparo, né? Então, a gente precisa, né? Mas dentro de um grau suportável. Quando vai ultrapassando essa medida, aí ela começa a impactar na nossa vida, né? Então, a gente tem um aumento aí significativo da produção do cortisol, né? E gerando um quadro de estresse, que é exatamente o que a gente está vivendo, né? Nós estamos produzindo muito cortisol, né? Porque nós estamos vivenciando emoções que aumentam a produção desse cortisol, né? Medo, né? Incerteza, confusão, angústia, né? E aí, esse excesso de cortisol coloca a gente num quadro de estresse, né, num quadro de ansiedade, né, por isso que a gente fica, né, tá todo mundo muito mais vulnerável, porque nós estamos sendo submetidos a uma carga de cortisol muito grande por conta de tudo que a gente está vivendo, certo? Então, gente, o que é importante a gente fazer nesse momento? São os autocuidados, tá? Nós vamos entrar aqui nas questões que eu quero, né? Eu tentei dar uma pincelada, assim, um pouco no que está acontecendo com a gente, para agora dar uma ênfase aí nos autocuidados, né? Esses autocuidados, gente, eles precisam ser autocuidados físicos e autocuidados emocionais, tá? Sempre o nosso físico e o nosso emocional na melhor integração possível, e um interfere no outro, né? Um interfere no outro. Então, a gente precisa sempre estar muito atentos aos dois aspectos. E como eu já falei, vocês vão ver que não existem dicas ultra-revolucionárias, né? Nós vamos falar de coisas aqui agora que vocês vão ver que são muito básicas e que vocês já ouviram falar, mas a gente às vezes ouve e não mergulha nessas dicas, nessas orientações. E é isso que eu gostaria que vocês tentassem fazer hoje. Olhassem para essas dicas que vocês, no fundo, já conhecem, mas com um olhar diferente, né? Com um olhar de quem quer se cuidar de verdade, de quem entende que praticar essas coisas é muito importante, né? É muito importante para a nossa qualidade de vida, né? Então, nós vamos começar falando do sono, né? Uma coisa que estudante universitário, né? É privado de sono pra caramba, não é, gente? Liga o microfone aí e responde pra mim, vai. Eu quero ouvir vocês falarem. Liga aí e responda. É verdade que estudante universitário dorme pouco? Muita verdade. É verdade, né, galera? Que vocês dormem pouco, né? E o sono, gente, se a gente tivesse a noção do quanto o sono é importante
importante para a nossa saúde física e emocional. O sono, né, ele não existe à toa, né? O sono é o momento onde a gente vai, primeiro, processar todas as emoções e as aprendizagens que a gente teve ao longo do dia, né? Então, o corpo humano é uma máquina extremamente perfeita, né? Ela funciona durante todo o dia, e aí ela precisa de um momento de descanso para ela dar conta, para o nosso cérebro dar conta de processar, organizar tudo aquilo que a gente aprendeu e sentiu ao longo do dia, né? Então, gente, o sono é muito importante. Isso, eu sei que é difícil, né? O meu filho, falei, né? Meus filhos são universitários, o que eu brigo com eles, gente, por causa de sono, né? Se eles estivessem aqui agora, eles iam reclamar horrores de mim. Mas é porque eu sei o quanto é importante dormir bem, né? Mas, mãe, não dá, mãe, é muita coisa, eu não consigo, né? Então vamos lá, vamos ver, né? Eu vou tentar dar algumas dicas para vocês do que pode ajudar no sono, né? A gente precisa ter um ritual, o cérebro precisa entender que a gente tem um ritual de sono. Então, o nosso cérebro, ele funciona muito por padrões. Quando você estabelece alguns padrões, né, o cérebro, ele é muito obediente, ele vai obedecendo aquele padrão, né, ele vai se acostumando e aquilo vai começando a funcionar melhor. Então, gente, a gente fala de higiene do sono. O que é a higiene do sono? A gente precisa criar uma situação, um contexto, para poder dormir bem. Então, como é que é essa situação, esse contexto? Tem que ser um ambiente de preferência mais silencioso, né? Escuro, tá? Quem não gosta de dormir totalmente no escuro, deixa alguma luzinha acesa. Vou falar uma coisa, né? Vocês vão até dar risada, mas, gente, não pode ficar no celular, né? Na hora que tá na cama. Vocês sabem disso, né? A luminosidade do celular, ela é péssima, né? Ela, para quem tem dificuldade, quem não tem, gente, tem pessoas que não têm, que caem na cama e dormem. Né? Essas pessoas são abençoadas, né? Elas caem na cama, aliás, aonde elas caírem, elas dormem, né? Onde encostou, dormiu, né? Mas quem não é assim, precisa tomar alguns cuidados, né? Então, assim, a luz, a luminosidade do celular e o que ela provoca nas nossas ondas cerebrais, ela dificulta o processo do sono. Então, o ideal é que pelo menos 40 minutos, 1 hora antes de dormir, você já se desconecte do seu celular, tá? Para quem tem problema de insônia, isso é muito importante, tá? Então, né, criar esse ritual, e aí o que você pode fazer? Você pode criar um ritual, por exemplo, fazer uma leitura, né? A leitura, ela é um estímulo, né, totalmente diferente da tela do celular, né? Ela é um estímulo que vai, né, trazer uma calma para o seu cérebro. Claro, gente, que tudo isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que começa a ler e aí que fica mais, né, quer ficar lendo sem parar. Mas, assim, no geral, são coisas que a gente vê que ajudam. Uma outra coisa, uma dica muito legal para quem tem dificuldade de dormir, gente, isso vocês podem experimentar, e eu tenho tido um feedback muito bom, né, das pessoas a quem eu oriento, é fazer uma coisa chamada escalda-pés, tá? Eu não sei se vocês conhecem o que é isso é uma coisa antiga que as nossas vovós faziam. Você pega uma bacia e coloca água bem quente nessa bacia, tá? Se você tiver um chazinho de camomila ou um óleo essencial de lavanda, você coloca nessa água e você fica com o seu pé mergulhado nessa água, tá? Até ela esfriar, mas tem que ser bem quente a água, tá? Claro que não queime o seu pé. Esse aquecimento do pé, né, ele provoca algumas alterações no nosso metabolismo que trazem uma sensação de conforto, né, e o cérebro entende isso como um momento de relaxamento. Então, aí, quando você tiver com o pé, com a água esfriar, você seca bem o seu pé, coloca uma meia,
tá? Tem que pôr uma meia, não pode sair, pisar no chão, e logo em seguida você já vai deitar. Vocês vão ver como o corpo fica diferente e relaxado. Tá? Façam essa experiência, depois vocês, no outro encontro, a gente conversa. Tá? Como isso ajuda a trazer relaxamento. Tem toda uma explicação fisiológica, que eu não vou dar aqui agora, mas ajuda bastante. Tá? Então, gente, cuidar do sono é muito importante. Tá? O sono é o momento que o nosso corpo faz toda a nossa recarga de energia e todo o processamento emocional de aprendizagem. Tá? Então, é muito importante. Outra questão que vocês também já conhecem bem é a questão da alimentação, né? Um corpo bem alimentado, com os nutrientes adequados, ele tem um funcionamento muito melhor. E a nutrição, hoje, ela está muito avançada, a gente já consegue saber quais são alimentos que nos ajudam, que melhoram a memória, alimentos que melhoram a parte emocional. Eu não vou saber dizer isso aqui para vocês, tá, gente? Assim, todos, né? Eu conheço algumas coisas, mas assim, isso na própria internet, se você procura um site bem idôneo, né? Você consegue esse tipo de informação, né? Então, assim, procurar ter uma alimentação, e estudante universitário nem sempre tem uma alimentação muito boa, né? Come muito lanche, muita tranqueira, né? Então, assim, prestar um pouco de atenção na sua alimentação, né? Porque o alimento é o combustível do nosso corpo. Se você pensar num carro, bota uma gasolina adulterada num carro, né? Vocês, muitos aí da química, sabem muito bem, né? Põe uma gasolina adulterada, vai estragar o motor desse carro ao longo do tempo, não vai? Se você puser de vez em quando, né? Tudo bem, mas começa a pôr sempre uma gasolina adulterada, né? Vai estragar. Então, a alimentação também é um autocuidado importante. Nesse momento da pandemia, e sempre, né? Mas especialmente nesse momento, gente, é muito importante ter uma rotina, né? Senão a gente fica muito perdido. E fica com aquela sensação de que não fez nada durante o dia, ou começa a fazer uma coisa, vai fazer outra, e nunca fecha os seus projetos, as coisas que você tem que fazer, fica procrastinando o estudo, os trabalhos. Então, é muito importante ter uma rotina. Se você tem dificuldade em organizar a sua rotina, faz um quadro bem grande, né? Deixa escrito esse quadro, né? Para você saber como que você vai se organizar. Faz um planejamento diário do que você vai ter que fazer naquele dia, né? E nessa rotina, gente, o que eu quero destacar também, que eu acho que eu não fiz um slide disso, mas é a questão da atividade física. Atividade física também. O tripé sono, alimentação e atividade física, gente, é básico. Tá? Isso é básico. Quem quer ter saúde, quem quer viver bem, precisa dormir, comer bem e praticar atividade física. Ah, mas eu não tenho onde praticar, moro num apartamento, é muito pequeno. Gente, vamos ser criativos, né? O que tem de aplicativo hoje em dia que você pode ir acompanhando, fazendo atividade física, né? Então, às vezes a gente tem preguiça, porque atividade física é uma coisa que é fácil da gente improvisar, né? Então, incluam nessa rotina uma atividade física, organiza no dia anterior mentalmente o que você tem para fazer no dia seguinte, né? Os seus planos, os seus projetos, a gente acordar e a gente ter uma rotina, não precisa ser uma coisa rígida, tá? Das 8 às 8h07 eu vou fazer isso, das 8h07 às 8h12, não é isso, né? Quando a gente fala em rotina, é você ter uma perspectiva, né? Você ter uma programação. Reparem como a gente, às vezes, fica muito tempo no celular, né? Se você somar, você ficou 2, 3, 4 horas no dia no celular. Olha como isso atrapalha a nossa rotina. Aí, eu não tive tempo de fazer, vou ter que deixar para amanhã. Só que você ficou um tempo enorme, por exemplo, lá nas redes sociais. Não que a gente não possa fazer isso, gente. Claro que a gente pode, mas a gente precisa aprender a priorizar o que é importante na nossa rotina.
Para a gente finalizar o dia sentindo que, assim, que a gente teve um dia agradável, produtivo, né? Tem dias que vão ser menos produtivos, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas, assim, a gente precisa ter a sensação de que a vida está caminhando. Então, a rotina, ela é um roteiro orientador para isso acontecer. Nutrir relações positivas e significativas. Então, gente, nós estamos afastados das pessoas, né, fisicamente. Mas nós precisamos manter as nossas relações. Nem que seja de forma virtual, é muito importante a gente estar em contato com os nossos amigos, com os nossos familiares, através de ligações, de calls, de ligação com vídeo no WhatsApp, né? A gente não perder esse contato com as pessoas, né? E nesse momento, se permitir também se afastar daquelas pessoas que estão sendo tóxicas para você, né? Aquela pessoa que, ao invés dela tentar contribuir, ela fica pondo lenha na fogueira da sua ansiedade, né? Lógico, nós temos que nos ajudar, né? Mas tem algumas pessoas que não querem ser ajudadas, né? Elas estão num momento de vida que elas não se permitem ser ajudadas. Então, a gente também precisa, às vezes, tomar um pouco de distância de algumas pessoas que estão sendo tóxicas naquele momento para a gente, porque já é um momento de muita toxicidade na nossa vida, né? E às vezes aquela pessoa, aquela amizade que só te suga, que só te põe para baixo, né? Que te faz sentir uma pessoa ruim, ou às vezes até um relacionamento afetivo, né? Então, assim, vamos, né, procurar estar próximo de pessoas que nos fazem bem, né? Que nos colocam para cima. Não que você, né, o seu amigo, de repente tem um dia que ele não está bem, ele vai precisar de você, ok, mas acho que vocês estão entendendo do que eu estou falando. É aquela pessoa que é permanentemente tóxica, né? Então, não vai te fazer bem nesse momento. Você está, na verdade, fazendo uma autoproteção. Nós precisamos também, gente, de atividades que sejam autorreforçadoras, né? Que me reforcem, né? Então, vamos ter criatividade, vamos procurar fazer coisas que sejam significativas, reforçadoras, que te tragam prazer, né? Pode ser o que for, não tem regra. Me dá prazer montar quebra-cabeça? Vou montar. Me dá prazer fazer crochê? Me dá prazer cozinhar? Me dá prazer assistir filme, assistir série, né? Nossa, eu sempre tive vontade de aprender a fazer tal coisa, nunca tive chance. Agora que eu tô ficando um tempo maior em casa, se eu organizar bem a minha rotina, eu vou ter condições de me expor a novas situações, a novas aprendizagens. E isso para o cérebro, gente, é muito importante nesse momento. Isso é um alimento. Né? Se permitir aprender coisas novas, uma coisa que você sempre quis fazer, mas nunca teve tempo, nunca teve coragem. Eu vou me arriscar, vou tentar fazer isso. Né? Se permitir experimentar coisas novas, se arrisque, não tenha medo, né? E se você fala, né, às vezes alguém vem com uma sugestão, eu vou contar uma historinha rápida para vocês, né, um paciente meu, de 13 anos, eu estava conversando exatamente sobre isso com ele, e eu falei para ele assim, por que você não experimenta fazer alguma coisa na cozinha? Né? Uma culinária. Ele, ai, não, Roberto, eu detesto isso. Ai, que coisa chata, você acha? Imagina, não leva o menor jeito. Ele falou, experimenta. Né? Você já fez alguma? Não, nunca fiz. Eu falei, então, por que você está dizendo que você não gosta? Experimenta. Bom, gente, para resumir a história, esse menino virou um padeiro, tá? Ele faz pão na casa dele, que a mãe falou que ele está levando à falência, de tanto pão que ele faz, aprendeu a fazer pão de tudo quanto é tipo nessa pandemia. Adora, ele é um adolescente muito agitado, então ele tem que amassar, né, a massa do pão. Ele falou que isso de amassar, que é tão bom para ele põe toda a força dele, toda a raiva lá, e era uma coisa que ele achava que ele não gostava. Então, né, como é importante a gente se permitir fazer coisas novas, ao invés da gente ficar lá reclamando que não tem nada para fazer, que tá um tédio, que a minha vida tá ruim, né?
talvez vocês falem para mim, Roberta, mas imagina, não dá, eu tenho muita coisa da faculdade para fazer, os professores estão lotando a gente de coisa, de trabalho, de prova. Tem que achar um tempinho, gente. Organize sua rotina que vai ter um tempinho. É o que eu disse, você às vezes fica horas do seu dia no celular, na rede social. Será que não dá para substituir um tempo que você gasta na rede social com alguma coisa que seja saudável para você, né? Que vai te trazer um sentimento bom, né? Uma aprendizagem nova, uma perspectiva nova. Pensem nisso. Atividades produtivas, né? É importante também que a gente se sinta produzindo alguma coisa, né? Como eu falei, né, gente, nós estamos numa sociedade que parece que para a gente ser alguém nessa sociedade, a gente precisa produzir, né? A gente precisa produzir, a gente tem que estar produzindo. Não pode estar no ócio. Isso não é verdade. A gente precisa do ócio criativo, né? A gente precisa ter aquele momento de não fazer nada, de se permitir ficar largado no sofá. Isso também é importante e é saudável. Né, da gente não falar assim, hoje eu vou tirar o dia para não fazer nada, para me fazer o que for me dando vontade. Só que também ficar só nisso, né, nós já estamos há 4 meses, né, 4 meses e meio já, também não vai ser saudável. Então, é importante que você se sinta produzindo alguma coisa, né? E aí, bom, eu estou me sentindo assim, que eu estou caminhando com as minhas aulas, eu estou sentindo assim, que aquele curso de inglês online, né, que eu comecei, estou conseguindo dar sequência, porque também, gente, tem muita coisa sendo oferecida gratuitamente na internet. Muita coisa boa. Muitas faculdades, universidades estão oferecendo cursos gratuitos, né? Então, assim, é legal também que eu tenha alguma coisa que me faça sentir produtivo. Para eu sentir, assim, que os meus dias, né, estão valendo a pena. A espiritualidade, que eu já mencionei para vocês, né? Nós temos várias pesquisas que mostram o poder da espiritualidade na cura, né? No auxílio da cura. Não é que a espiritualidade é que cura, tá, gente? Mas as pessoas que têm algum tipo de espiritualidade, seja ela qual for, qual religião for, qual manifestação for, né? Essa crença num ser superior, ela traz mais esperança, ela traz mais ânimo. Então, tem uma pesquisa muito interessante que foi feita por um pessoal do Canadá, que eles mostraram o impacto da espiritualidade na evolução da depressão. Então, o grupo de pessoas que tinham uma espiritualidade, ele teve uma evolução muito mais rápida. Então, quem sabe não é o momento de você se reencontrar com a sua espiritualidade, você retomar coisas que ficaram aí no meio do caminho, né? Que às vezes, quando a gente é criança, os pais são as pessoas que levam a gente, né, para a igreja, para o culto, para a gira, né? E depois a gente vai deixando isso meio na adolescência, vai deixando isso meio pelo caminho, né? Quem sabe não é o momento de você se reencontrar, se reconectar com a sua espiritualidade, de buscar, né, alguma coisa que te faça se sentir um ser mais espiritualizado e mais conectado com o mundo, né, com o universo. E outra coisa muito importante também, gente, é manter e adaptar os seus planos e projetos, né? A gente tem que ter esperança no futuro. Não sabemos ainda quando tudo isso vai acabar e nem como vai ser. Ninguém tem essa resposta. Tudo que a gente tem são especulações. Ah, as aulas vão voltar? Como vão voltar? Vai voltar híbrido? Não vai? Vai até o fim do ano? Não vai? Vai ter que usar máscara? Como que vai abraçar? Como que as crianças pequenas vão? E nas empresas? Ninguém sabe, gente. Ninguém tem essa resposta, né? Mas a gente precisa tentar manter e adaptar os nossos planos e projetos. Se você tinha um projeto de continuar seus estudos, por exemplo, tentar uma bolsa para estudar num outro país, né? Um projeto de arrumar um trabalho, mantenha. A gente só está adiando e adaptando, mas a gente não pode abandonar. E se tiver algum projeto que a gente precise abandonar, porque realmente, né, é o luto, é a perda, esse não tem mais jeito, vamos desenvolver outros planos e projetos, porque o ser humano precisa, gente, a gente tem que ter objetivos, planos, sonhos, projetos.
E se você está num momento que você não está conseguindo, converse com alguém sobre isso. Você precisa de ajuda. Você tem que ter um plano e um projeto, né? Eu não estou falando de coisas grandiosas, não, viu, gente? Estou falando de pequenas coisas, né? O meu projeto é conseguir concluir esse semestre na faculdade. Quer dizer, isso não é uma pequena coisa, é uma grande coisa, né? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer não precisa ser nada mirabolante. Entendeu? São pequenos planos. Eu estou fazendo uma blusa de tricô, eu quero terminar essa blusa para presentear alguém. Esse é o meu plano, é o meu projeto. Então, se envolva com isso, porque isso vai te dar um ânimo para você levantar e caminhar durante o seu dia. Sobre as emoções. Aceite a sua emoção. Esse é o primeiro passo. Aceite. Eu estou triste. Eu estou com raiva. Eu estou com medo. A gente aceitar a nossa emoção é muito importante. Lembram da aceitação lá no luto? Né? Fale sobre essa emoção com alguém. Né? Converse com seu pai, com a sua mãe, com um amigo, um professor. Né? Se precisar de ajuda, procure um terapeuta. Eu vou fazer umas indicações aí para vocês de serviços gratuitos. Né? Pense que não é errado sentir aquela emoção. Não é errado eu ficar triste, eu ficar ansioso, eu ter raiva. Não é errado. Não existe emoção errada. Nenhuma emoção é errada. É a forma como a gente lida com ela que às vezes não é adequada. Né? E tente perceber quais são os gatilhos que desenvolvem essas emoções. O que está me fazendo sentir assim? Por que eu estou com tanto medo? Do que eu tenho tanto medo? Por que eu estou tão ansioso? Lembra o diálogo com o pensamento? Dialogue com o seu pensamento. Busque os gatilhos que estão fazendo você se sentir daquela forma. Por que eu estou tão irritado esses últimos dias? Né? A gente se conhecendo e aprendendo a conhecer as nossas emoções, isso ajuda a gente a lidar melhor com elas. Você pode escrever. Escreve, faz um diário, né? Tem um caderno onde você pode escrever. Tem gente que se beneficia muito escrevendo o que está sentindo. Faça arte terapia, né? O que é arte terapia, né? Pinte, né? O modele na argila, né? Faça trabalhos manuais, isso ajuda muito. Ah, são sugestões, né, gente? Nem todo mundo tem habilidade, nem todo mundo gosta de escrever, mas assim, eu estou mostrando para vocês coisas que ajudam. Música é uma coisa que ajuda demais, né? Deixar a música ligada, né? Mas não vai botar uma música de fossa, né? Aí você já não tá bem com a música, né? Que, eu perdi meu amor, aí vai ajudar, né? Bota uma música mais alto astral, a música ajuda muito, né? Porque ela afeta algumas áreas do cérebro diretamente ligadas às emoções. A meditação, tá? Claro, né, gente, que quando a gente fala de meditação, existe aquela meditação, né, que as pessoas têm toda uma formação fazem, mas quando eu tô falando aqui de meditação, coloca uma música gostosa, faz uma respiração profunda, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca, né? Faça um momento de relaxamento, se tiver ali um incenso com um cheirinho gostoso, coloque isso tudo, gente, traz bem-estar, né? Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu falei de rotina, é muito importante também, gente, que vocês no dia a dia se cuidem. Não fica o dia inteiro de pijama, sabe? Sem pentear o cabelo, sem escovar o dente, né? Penteie o seu cabelo, põe uma roupa, né? Passa uma maquiagem para dar uma corzinha, passa um esmalte na unha, né? Cuida de você, da sua autoestima, para você se sentir melhor. A gente já tá difícil. Aí você fica de pijama o dia inteiro, descabelado, não escova o dente, né? Você se olha no espelho e você fala que caca que eu tô, né? Então isso não é bom, né? Cuida de você mesmo, né? A gente se olhar no espelho e falar, nossa, legal, ó, meu cabelo tá legal, né? Puxa, olha, passei um esmalte na unha, passei uma maquiagem, né? Cuidei da minha barba. Então, isso é bacana. Esse autocuidado, né? Cuidar de si mesmo, para você se olhar no espelho e se reconhecer, né?
Esse sou eu, né? Eu tô aqui no meio da pandemia, mas, ó, eu tô aí, esse aqui sou eu ainda. Isso é muito importante. Eu coloquei aí para vocês alguns memes né, algumas coisas de internet aí que eu achei. Tem essa bateria vazia aí de celular, né? Você não deixaria isso acontecer com o seu celular. Então, por que você deixa acontecer com você? Cuidar da saúde mental é prioridade, gente, não é luxo. Não é egoísmo priorizar a sua saúde mental. Olha lá o que a gente conversou, né? O ciclo da saúde mental é entender que o pensamento gera sentimento, né? Olha lá os padrões de pensamento. Na saúde mental, saudável é aquele que sempre experimenta o novo a cada instante, mesmo que o mundo permaneça velho. Né? Então, gente, vamos né, tentar renovar alguma coisa, faz uma coisa diferente, se arrisca uma coisa interessante, né? Se propõe a aprender uma coisa nova, isso com certeza vai te fazer muito bem. Saúde mental é estar de bem consigo mesmo e com os outros do seu convívio. É saber lidar com as boas emoções e também com as desagradáveis, mas que fazem parte do cotidiano. Olha aí, ninguém está querendo que a vida seja um mar de rosas. É a gente aprender a lidar com as emoções desagradáveis. É reconhecer suas limitações e buscar ajuda quando for necessário. Isso é saúde mental. Saúde mental é saber dizer, eu não estou bem, eu não estou lidando, então eu preciso de ajuda. E, acima de tudo, e por último, para fechar, qual é a sua responsabilidade nessa desordem da qual você se queixa? Né? Porque se queixar só não adianta, né, gente? Qual é a minha responsabilidade nisso tudo? Qual é a responsabilidade que eu tenho comigo mesmo, com as pessoas que estão perto de mim? Né? Então, acho que uma das nossas grandes responsabilidades nesse momento é cuidarmos da nossa saúde mental. Um dia de cada vez, farei aquilo que é possível e não necessariamente o ideal. Existe o ideal e existe o possível. Eu vou fazer o que for possível. Se esse possível for o ideal, que ótimo. Se não for, é o que é possível para mim hoje. Eu não controlo o comportamento dos outros, eu só controlo o meu e olhe lá, né? Nem o meu, às vezes, eu controlo. Como é que eu vou querer controlar o dos outros? Gratidão e coragem andam comigo. Ser grato modifica as conexões do cérebro. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é o enfrentamento do medo. O serviço de apoio de psicologia, tá? O SAP aí, da faculdade de vocês, da Unicamp, gente, eu conversei com a doutora Renata Azevedo, que é a chefe do serviço. Ele está totalmente aberto para os estudantes que estiverem precisando de apoio psicológico ou psiquiátrico. É um serviço que a faculdade oferece para vocês e é inteiramente gratuito. Tá? Vou deixar aí um pouquinho, se vocês quiserem printar a tela, né, copiar, tá? Ele é lá na Faculdade de Ciências Médicas, o SAP, tá? Vocês devem encontrar no site da faculdade o e-mail, vocês podem entrar em contato por e-mail com eles para fazer a triagem, quem precisar. Eu tô deixando aí 2 contatos, né, que é da Conexão Afetiva e o SOS Apoio Emocional do Interior, que são serviços de atendimento psicológico gratuitos para quem estiver, né, com dificuldade, né, nesse momento de conseguir cuidar sozinho da sua saúde mental. Não hesitem, gente, em pedir ajuda, tá? Nós temos aqui na nossa cidade, em outras cidades, quem é de outras cidades também, se vocês digitarem na internet, vocês vão encontrar na cidade de vocês serviços gratuitos, porque todas as cidades estão oferecendo, né? Então, não hesitem em procurar, ter alguém para conversar, falar das emoções, isso é muito importante e ajuda muito,
ok? Bom, pessoal, eu estou agora aqui novamente à disposição. Falei muito, né? Já são 6h30. Gostaria de saber o que vocês querem saber, as perguntas que vocês têm. Fiquem à vontade. Oi, Roberto. Tudo bom? Pois não, pois não. O Heitor, ele fez uma pergunta. Olá, como é possível acionar boas emoções em momentos tão difíceis? Então, Heitor, eu acho que você poderia pensar, né, nessas dicasinhas que eu dei, né? Por exemplo, se você se envolve com uma atividade que é prazerosa para você, essa atividade, ela vai acionar um gatilho, ela vai fazer uma ativação emocional positiva, né? Porque você vai se sentir bem fazendo aquilo, né? Ou então, se você mantém um contato com uma pessoa que você gosta muito, bate um papo com ela, procura falar de coisas mais aleatórias, né? Porque assim, a gente acaba, nas nossas conversas, falando só de coronavírus, de pandemia, de dificuldade, né? Se a gente também conseguir trazer um outro discurso, né? Sei lá, vou comentar sobre uma série que eu estou acompanhando, né? Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar, trabalho voluntário, né? Isso também é uma forma de você acionar emoções agradáveis, né? Ajudar pessoas, né, que estão numa condição mais difícil que a sua, isso traz uma sensação também de bem-estar, né? Então, eu acho que, assim, o trabalho voluntário, as atividades autorreforçadoras, né? Uma coisa que você gosta de fazer, o que você quer experimentar, e o contato com as pessoas que são importantes para você, são formas de você acionar as emoções positivas. O que mais, pessoal? A Raquel, ela fez uma pergunta. É ruim tentar acelerar o processo do luto para chegar mais rápido na etapa de aceitação? Tem formas saudáveis de se fazer isso? Raquel, não é saudável a gente tentar acelerar, né? Porque assim, né? A gente precisa viver cada coisa no seu tempo, né? Então, assim, né, eu quero tentar ver se eu entendi, assim, a sua pergunta. Você pode fazer coisas que vão te ajudar e que, de alguma forma, acabam acelerando, né? Não é uma coisa forçada, mas, por exemplo, se você se permite nesse processo de luto, né, nem se envolver com coisas, assim, que são interessantes, que vão ser autorreforçadoras, mesmo que você não esteja com muita vontade, você não está com muita vontade, mas você fala, não, vamos lá, acho que vai ser bom para mim. Isso é uma forma saudável de acelerar. Então, acho que esse acelerar aí pode ter duas conotações, uma conotação saudável, como essa que eu acabei de falar, e uma conotação não saudável, assim, de forçar uma barra. Forçar uma barra, não, aí isso não é saudável. Né? Mas procurar, né? Porque às vezes a gente, né, quando está num processo de luto, você não quer fazer nada, né? Você está super desanimado. E se você, às vezes, abre uma brechinha e se permite fazer alguma coisa, aquilo pode ser um gatilho super positivo e pode, de alguma forma, acelerar positivamente, no bom sentido da palavra, você conseguir se recuperar mais rápido daquele processo de luto. Por que aqueles pais que perdem, por exemplo, filhos em situações trágicas, né? Eu me lembro muito de um caso que aconteceu há muitos anos atrás, eu acho que vocês, sei lá, acho que nem sei se vocês eram nascidos, acho que vocês não eram nem nascidos. Um menininho que foi sequestrado por um funcionário do pai, né? O pai tinha uma empresa, não me lembro do que era, e um funcionário sequestrou, pediu resgate, não se sabia que era esse funcionário. Bom, para resumir a história, eles acabaram matando o menininho, né? E esse pai fez uma fundação chamada Ivisota, o menininho se chamava Ives, ele criou uma fundação, uma ONG, né,
que foi a forma que ele encontrou de acelerar positivamente o luto dele, porque um luto desse, né, perder um filho numa condição dessa, eu não consigo nem imaginar, né, é um luto que eu acho que é extremamente difícil de você chegar numa fase de aceitação, né, mas foi o jeito que ele encontrou, ajudando outras famílias, né, então isso é uma forma positiva de chegar na aceitação. O que mais, pessoal? O William fez uma pergunta também, que eu vou ler. Uhum. E se for uma leitura ou aula pelo celular, mas sem acessar redes sociais, que seria o que desperta mais pelo que dizem? Acho que ele se refere à parte que você falou de mexer no celular antes de dormir. Ah, tá. Então, como eu falei, né, gente, isso é muito variável, né? Tem pessoas que ficam no celular. Bom, eu vou até confessar aqui para vocês, eu sou uma dessas, né? Eu posso estar ali no celular, eu ponho do lado, viro e durmo, para mim não me afeta em nada, né? Então, eu acho que você tem que ver, né? A maioria das pessoas sofre, né? Dos jovens, principalmente, a população jovem, sofre muito com esse celular na hora de dormir, né? Retarda muito o processo do sono. Mas aí eu acho que varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, você, William, se você sente que ficar fazendo uma leitura ali no celular ou no seu tablet, que isso não está interferindo na sua qualidade de sono, tudo bem, né? Aí, mas assim, para algumas pessoas, essa luminosidade, ela afeta o cérebro de uma forma que a pessoa não consegue pegar no sono, e aí é prejudicial, né? Então, assim, por isso que a questão do autoconhecimento é muito importante, a gente parar para prestar atenção, assim, em como eu funciono, como eu sou, porque o autoconhecimento é que vai guiar muitas das nossas ações, né, de autocuidados. Né? Isso funciona para mim, isso não funciona para mim, né? Então, esse é um momento também que a gente pode investir um pouco no nosso autoconhecimento. Então, mas é mais pela luminosidade ou pelo ato de, por exemplo, redes sociais despertam gatilhos toda hora, né? Você vê, Sim. tá comentário, não sei o quê, responde mensagem e conversa com 5 pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Mas o ponto é mais para o nível de atividade que você está exercendo ou pela luminosidade do celular? Então, luminosidade também, tá? A luminosidade do celular, né? O tipo de luz do celular, eu não sei explicar direito e do ponto de vista físico, tá? Mas tem um impacto, sim, no cérebro, e principalmente porque à noite a gente fica com a câmera muito perto, né? Normalmente você fica deitado assim, você tá com a câmera muito perto. Então, essa luminosidade, ela pode, sim, atrapalhar o processo de entrar no sono REM, tá? E, como você bem falou, né, William, os gatilhos que o estar numa rede social, né? Você tá ali super tranquilo, de repente você vê uma coisa que já desperta uma emoção, já te lembra uma coisa, né? Então, são as duas coisas, tá? obrigado. Imagina. Roberto, a Isabela Gotardo queria fazer uma pergunta para você. Brisa, pode falar. Oi, Roberta. Oi, gente. Oi. Queria agradecer muito. Tudo bom? E você? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Queria agradecer muito pelo tempo que você disponibilizou aqui pra gente, que isso é muito importante. Agradecer também a iniciativa do Centro Acadêmico, porque, nossa, tá sendo particularmente a parte mais difícil da quarentena, manter a saúde mental, a higiene dos cuidados, e enfim. A minha pergunta é mais do cunho pessoal. Eu sou uma pessoa que eu sou muito extrovertida, eu tenho muito contato com muita gente, e ultimamente, desde que começou a quarentena, eu tenho meio que apagado, não tido tanta energia, não tido tanta vontade de me conectar com as pessoas. Então, eu queria saber, quando a gente tem essas alterações de comportamento, alterações de até mesmo de personalidade, até que ponto isso é preocupante, até que ponto isso é resultante da quarentena ou uma coisa que a gente possa alterar ou lidar,
ou se a gente só aceita isso mesmo e continua vivendo da melhor forma que for pensando, assim. Excelente pergunta, viu, Isabela? Acho que você tocou num ponto também muito importante. São essas alterações emocionais, né, que a gente vai sentindo. Então, isso que você relatou, por exemplo, até a minha filha, né? A minha filha estava falando sobre isso comigo hoje. Ela falou, nossa, mãe, porque ela também sempre foi uma pessoa, ela é, né? Extrovertida, adora sair, tá cada hora, né? Ela falou, mãe, eu não tenho tido, assim, vontade, às vezes a gente faz call entre os amigos, tem horas que parece que eu não tô afim. Então, assim, é normal, gente, né? A gente, assim, porque o que está acontecendo? Já passou do ponto, né? Gente, são 4 meses e meio, então, assim, já meio que a gente não está aguentando mais, né? Então, meio que passou do ponto, então tá todo mundo um pouco já num estado meio, assim, de um certo desânimo, né? Então, gente, é natural a gente ter essas alterações, né? A gente se perceber diferente, né? Por isso que eu volto a falar, a questão do autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei como eu sou, eu estou percebendo que eu estou diferente, mas eu vou monitorando isso. Então, por exemplo, Isabela, né, você se fala, eu não estou muito afim de falar com os amigos, mas eu acredito que de vez em quando você está falando, você está assim, está mantendo suas atividades da faculdade, está fazendo, tá ali interagindo, sei lá, com a sua família, não sei, né? Então tá tudo bem. Agora, se você, por exemplo, perceber que isso está virando um isolamento importante, né? Você já assim, não quer falar com ninguém, nem com as pessoas com quem você está morando, já está também começando a não querer jamais fazer as suas coisas da faculdade, é um desânimo que daí já está tomando uma proporção diferente. Então, daí é importante pedir ajuda, né? Porque não dá, né, gente? A gente não vai conseguir passar por essa pandemia feliz e saltitante, não dá, entendeu? Então, tem horas que a gente vai estar para baixo, a gente vai estar desanimado, vai ter dias que a gente vai ficar o dia inteiro de pijama, tá? Tudo isso vai acontecer, mas isso tem que ser, assim, aconteceu, por exemplo, eu fiquei lá 3 dias super desanimado, de pijama, mas depois eu dei um up, eu já melhorei, já estou mais animada, eu conversei com um amigo. Não, a gente tem que ir se auto-monitorando para ver a persistência desses comportamentos, dessas emoções mais alteradas. Se a gente vê que isso está persistindo, aí é importante a gente conversar com alguém, né? Vocês veem, tem alguns serviços, esses serviços gratuitos, né? Não necessariamente são serviços de terapia, são serviços, às vezes, para dar esse apoio, você conversa, você troca uma ideia, né? E, então, eu acho que é isso, né? Esse auto-monitorando. Então, é natural, Isabela, que você esteja um pouco mais desanimada, sabe? Não está muito afim, né? Não dá para ficar super animado nessa situação. Então, considere que, por enquanto, está tudo dentro do normal e do esperado. Se você sentir que isso, assim, que esse isolamento está ficando cada vez mais intenso, né, você está, né, cada vez se fechando mais na sua conchinha, aí talvez seja bom você conversar com alguém. Eu tenho uma outra dúvida também, não necessariamente relacionada, mas mais no sentido da comunicação. Porque eu tenho percebido que a comunicação online é muito complicada, porque às vezes as pessoas interpretam de certa forma, interpretam de outra forma o que você está falando, a mensagem que você está passando. Não é como aquela conversa cara a cara que você consegue falar sobre os sentimentos, testar até uma comunicação não violenta. Tenho tentado aprender e testar bastante isso no dia a dia. Você tem alguma dica de como fazer essa comunicação ser mais fluida, mais sincera, ter mais transparência, sentimentos envolvidos ali, ou como passar bem essa mensagem sem ser uma coisa muito agressiva, ou pender para uma interpretação ruim? Então, olha, eu acho que um grande problema que nós temos hoje em dia, que é uma facilidade, é um problema, é o WhatsApp. O WhatsApp, gente, é uma das melhores invenções, né? Porque a gente conversa, a gente faz grupos, só que no WhatsApp, o que acontece? Principalmente a geração de vocês, né? A minha geração, ainda eu tenho 47 anos, a gente ainda usa um pouco o telefone, faz ligação mesmo, né? Mas a geração de vocês é uma geração que usa muito o WhatsApp para tudo. Vocês se comunicam assim por WhatsApp, né? Por exemplo,
eu vejo às vezes assim, né? Eu mando uma mensagem, a pessoa não respondeu e você precisa daquela resposta meio que naquela hora. Eu falo assim para os meus filhos, ué, liga pro seu amigo. Não, mãe, não vou ligar. Então, assim, a comunicação por WhatsApp, ela tem um problema, né? Principalmente se o seu texto é só digitado. Não existe uma troca de emoção, entendeu? Você não sabe exatamente o que a pessoa está dizendo, né? Você não sabe, porque a entonação da voz e o gestual é muito importante para passar uma mensagem, né? Uma coisa é eu falar assim, por exemplo, você me manda uma foto, né, de você com uma roupa nova. Eu falo assim, nossa, que linda! Outra coisa é eu falar assim, nossa, hein, que linda! Perceberam que tem uma ironia na segunda fala? Só que se eu digitar, nossa, que linda, no WhatsApp, nossa, que linda! A pessoa não sabe se eu estou elogiando, se eu estou falando com ironia, né? Então, assim, para minimizar este problema, eu sugiro que vocês, certos assuntos precisam ser resolvidos, se não dá para encontrar pessoalmente, tem que resolver fazendo uma ligação, ou pelo menos conversando por áudio, para que eu possa sentir qual é a emoção do meu interlocutor. O que o meu interlocutor está sentindo? O que exatamente ele está querendo expressar para mim nesse momento? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Isabela, mas eu acho que melhorar a comunicação é a gente conseguir transmitir mais as emoções. E por um texto digitado de WhatsApp é muito difícil a gente transmitir, né? Até porque muitas pessoas também têm dificuldade para interpretar texto. Isso é uma realidade, né, gente? Às vezes escreve uma coisa, e algumas têm dificuldade também para escrever. Então, eu escrevo, mas eu não consigo escrever exatamente o que eu estou querendo expressar. Ou o outro também não interpreta o que eu estou querendo expressar. Então, isso dá um problema sério de comunicação. Nesses casos, eu sugiro, telefona e conversa com a pessoa que é melhor. Eu vou testar isso. Muito obrigada, Roberta. Imagina. Pessoal, eu não sei se tem muitas perguntas ainda, mas assim, eu já estou vendo que a hora está meio avançada, a gente já está quase 2 horas aqui, né? Eu acredito que talvez vocês estejam também um pouco cansados. O pessoal aí da organização, tem perguntas ainda? Se não tiver, eu acho que a gente já podia encaminhar aí para o encerramento, né? Veja se tem mais alguma coisa para a gente responder. Isso. Era sobre isso que eu ia falar mesmo. Não tem mais nenhuma pergunta, então eu ia falar para a gente já encerrar. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu abro aí a última chance aí, pessoal. Aproveitem. Olha, só que eu vou pedir uma coisa. Pode falar. Quem puder, tá, estiver em condições, abre uma câmera um pouquinho agora, só para eu olhar o rostinho de vocês, gente. Tem só uma pessoa aqui que está aparecendo, né? Quem puder, quem se sentir à vontade, óbvio, né? Quem tiver à vontade para isso, tá? Quem não quiser, não precisa, mas só para eu poder ver a carinha de vocês. Ô, gente, que prazer. Que bom poder conversar com vocês. Que bom. Espero ter ajudado. Apareceu até o coordenador do curso aí com o filhinho no ombro. Que legal. Ele é o coordenador de participação vocês? especial aqui. Opa, que legal. Muito bacana, viu? Muito bacana a iniciativa dos seus alunos. Eu espero ter contribuído, gente, com vocês, que vocês possam levar essas reflexões aí, né? Vamos ter muita força, vamos ter muita coragem. Lembre-se que coragem não é a ausência do medo, né? Eu atendo muitas crianças também, eu sou terapeuta de crianças, e eu converso muito sobre isso com eles, né? E não tem que até os super-heróis, né? Tem os seus pontos fracos, né? Por que nós queremos ser fortes o tempo todo, né? Então, a gente também pode ter as nossas fraquezas, o importante é ir sabendo administrá-las, tá? Eu desejo muito sucesso a todos vocês, desejo que vocês passem por esse momento da melhor forma possível, que colham boas coisas ao final desse processo, tá bom? Desejo sucesso nos estudos, tá?
E parabenizo aí toda a equipe de organização, agradeço as mensagens que vocês estão mandando aí no chat para mim, fico muito feliz de poder contribuir. Esse também é o meu papel social, né? Claro que a psicologia é minha profissão, eu vivo disso, né? Mas eu acho que nós temos um papel social também de darmos a nossa contribuição nesse momento com a sociedade, né? Tentando levar para vocês um pouquinho aí de ensinamentos, de reflexões, tá bom? Um ótimo sábado para todos, viu? Um ótimo fim de semana e até uma próxima oportunidade. Roberta, muito obrigado aí pelo tempo, conteúdo, tudo que você passou aí. Eu, pelo menos, achei sensacional. Foi muito bom. E eu espero que tenha ajudado aí também todo mundo que estava presente. E também muito obrigado aí a todo mundo aí que ficou presente. A gente manteve aí na faixa de 60 pessoas praticamente o tempo inteiro. Muito obrigado aí a todos. Muito bom. Um abraço, pessoal. Até a próxima, viu? Até. Beijo para todos. Tchau, tchau. Beijo, Roberta. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Aos que ficaram, eu gostaria só de avisar que essa foi um primeiro evento introdutório, mais genérico, e a gente pretende ter alguns nas próximas semanas, abordando talvez temas mais específicos. E fiquem ligados nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, que vão continuar sendo passadas informações sobre os próximos eventos. Alguém quer falar alguma coisa? Parabéns para vocês pela organização. Estava muito bom, gostei bastante.